Então, bom dia, agradecemos a participação de vocês nesse encontro. Então, como eu falei que terá duração de 1 hora, a dinâmica será a seguinte: os diretores farão uma rápida abertura e, em seguida, o Rogério, nosso gerente de investimentos, já vai apresentar o desempenho, principalmente dos perfis A, e um apanhado geral do cenário econômico. Após a apresentação, será aberto o fórum para as perguntas, que podem ser feitas pelo chat, ou vocês podem pedir para abrir o microfone e conversar diretamente com a gente. Então, fiquem bem à vontade, tá, para essa interação. É para ser um bate-papo bem próximo, em que a gente consiga sanar as principais dúvidas de todos e explicar o contexto econômico que a gente está vivendo. Caso não dê tempo para a gente responder todos os questionamentos, no início da próxima semana a gente já vai disponibilizar a gravação dessa reunião no nosso portal, e aí juntamente a gente coloca um FAQ com as respostas às dúvidas que a gente não conseguir responder hoje, né, devido à falta de tempo. Então, começo abrindo a palavra para o nosso diretor superintendente, Ezequias. Muito bem, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Esse encontro aqui faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte do trabalho de transparência, de manter a informação circulando e acessível a todos, né? Acho que é um dos valores que a Elos tem prezado bastante. Então, estamos com a equipe aí de investimentos, Rafael e Rogério, que lideram a equipe de investimentos, eles é que têm toda a informação para passar para vocês. Eu não vou, então, me delongar na minha abertura e só desejar aí um bom bate-papo e fiquem à vontade para questionar no que tiverem dúvidas, tá? Eles estão orientados já para usar uma linguagem que seja acessível a todos. Sei que nós temos um grupo heterogêneo, né, mas tentar fazer com que os que tenham um conhecimento maior de investimento ou não consigam perceber o que está acontecendo com os investimentos no Brasil e nesse contexto que estamos vivendo aí desde o ano passado. Isso aí, eu passo, então, devolvo a palavra para a Vivian para dar sequência. Muito obrigado. Obrigada, Ezequias. Agora, então, para conversar rapidinho com a gente, o nosso diretor de Seguridade, Roberto Elô. Bom, não vou me alongar muito para que o tempo seja em torno de vocês aí, tá? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aproveite esse espaço aí para tirarem as dúvidas, né? Não fique com dúvidas, hein? E é isso. Um grande abraço aí a todos. Passo a palavra para a Vivian. Obrigada, Roberto. Então, Rafael, nosso diretor administrativo e financeiro, também vai conversar com vocês, depois passa a palavra para o Rogério, que vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Como a Vivian anunciou, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, atual financeiro administrativo aqui da Elos. Esse é um espaço, eu acho que é muito importante, é muito rico para nós, tá? Principalmente para nós, ouvi-los, né? Obter sugestões, pontos de melhoria, né? Falando a vocês aí como participantes. Eu acho que esse é um dos grandes propósitos desse espaço, né? Não vou me alongar muito, acho que o centro aí das atenções é a apresentação ali que o Rogério vai fazer para vocês, e o segundo grande ponto é ouvi-los, né? De fato, a gente vem passando aí por um momento de juro real, vou explicar um pouquinho, é o juro deflacionado, né? Tirando a inflação, né? O juro que sobra depois da inflação, um juro real negativo no Brasil. Isso não é algo que do investimento da Elos, né? É algo que vem ocorrendo no Brasil nos últimos aí 18 a 24 meses e que vem sendo acompanhado aí pelo comitê. Então, nós temos aqui, né, acho que muitos dos senhores sabem, um comitê de investimentos que avalia, analisa, monitora, decide, recomenda, né? Esse fato ele já vem sendo monitorado por nós há um certo tempo, né? Mas, de certa forma, nós temos mandatos, né, para cada perfil, né? E o nosso trabalho, no primeiro plano, é avaliar se o mandato está sendo cumprido. Então, o que o Rogério vai apresentar aqui numa primeira análise, o mandato está sendo cumprido, né, nos perfis As. E por que nós estamos falando dos perfis As? Todo esse cenário de juro real negativo que nós estamos saindo desse cenário agora, ele, por conta de precificação, de método de precificação nos As, né, que nós vamos falar sobre isso na apresentação também, ele sente de forma mais imediata, né, e não
precificação que nós temos nos Bs é diferente, ele também sente, mas alongado no tempo. O Rogério deve falar sobre esse ponto. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder aos senhores é: estamos cumprindo o mandato que nós contratamos com os participantes? Né? Olhando para trás e olhando para frente. Então, a gente também vai fazer projeções, nós vamos apresentar para vocês aí as projeções que nós trabalhamos e também responder se a gente está trabalhando olhando para frente. Um segundo ponto é se a gente está aderente, né, com o nível de risco, né, que se propõe para um perfil de assistido. Né? E aí a gente avalia, inclusive, fazendo comparações de mercado. Bom, enfim, eu já estou alongando um pouquinho aí, falando um pouquinho da apresentação do Rogério, não vou falar mais isso. Rogério, passo a palavra para você, boa sorte e segue a palavra com o Rogério. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, meu nome é aqui Rogério, né? Sou gerente de investimento da Fundação Elos. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, dentre elas, alguns já tive a oportunidade de conversar presencialmente nas apresentações de resultados, outros não tive essa oportunidade, mas de antemão me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que, porventura, não foram sanadas nesse momento ou para conversas futuras. Aqui a gente preparou uma apresentação justamente para tentar esclarecer o que está acontecendo, né, no mercado financeiro e qual é o resultado disso nas rentabilidades dos nossos perfis. Então, essa apresentação ela está dividida basicamente em 4 grandes blocos, né? O primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre marco regulatório, né? O que a gente é obrigado a fazer por força de lei. Depois, o segundo bloco, a gente vai fazer um olhar para o passado, né? Olhando os resultados dos perfis frente aos objetivos de rentabilidade. Depois, um olhar para o futuro, e esse futuro a gente está fazendo uma projeção para os próximos 10 anos à frente, então até 2031. O porquê disso, né? Porque quando a gente olha para o passado, a gente enxerga que os perfis tivemos momentos bons, momentos ruins, e no consolidado, né, desse período de 2014 a 2021, eles entregaram as rentabilidades esperadas. Só que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, por isso que a gente vai apresentar as projeções para os próximos 10 anos. E depois, no último bloco, a gente vai passar sobre o desempenho dos ativos no mercado doméstico, comparando também com os ativos no mercado internacional. Então, são esses blocos que a gente vai apresentar para os senhores. E, para a gente não se alongar muito, eu vou iniciar aqui a apresentação e a gente vai batendo um papo sobre isso. Só gostaria de saber se vocês estão enxergando no modo de apresentação de slides. Sim. Sim, Rogério. Tá, ótimo. Eu vou ficar meio de lado aqui, é só por questão aqui de disponibilidade da minha tela, e não entendam como uma falta de educação, por favor. Bom, iniciando, marco, né, um glossário e o marco regulatório. Coloquei algumas definições aqui, os senhores devem conhecer todas elas, mas eu gostaria de reforçar essas duas últimas. Preço de mercado e preço de curva, que é a grande diferença básica entre perfis As e Bs, né? Preço de mercado é a atualização de um preço de um ativo para o valor mais recente, né? Então, a gente tem NTNB, que está valendo R$5.000, se ela estiver contabilizada a mercado, ela vai valer R$5.000.
Se ela valorizar amanhã para 5.100, ela vai refletir esse preço a 5.100. Por que isso? Que é o valor, é o exato valor que se a gente precisasse vender o título hoje. Preço de curva é diferente, principalmente nos perfis B1, B2 e B3, que a gente tem essa característica. Imagina que nós temos um investimento, pode ser uma mesma NTN, que paga uma taxa de juros X. Nesse caso aqui eu coloquei 20% ao ano, né? Esse 20% ele é transformado em uma taxa diária, e essa taxa diária ela é adicionada ao valor real, né, desse ativo todos os dias até o vencimento. Então você não tem oscilação. Se o título passou, no exemplo anterior que eu falei, hoje ele vale 5.000, amanhã ele vale 5.100 no valor de mercado, no valor de curva ele não vai valer 5.100, ele vai valer 5.010 reais, por exemplo, porque aquela taxa de juros ela vai sendo apropriada no título a cada dia. Não tem oscilação nem para mais, né? Oscilação que eu falo abrupta, né? Não tem oscilação abrupta para mais, mas não vai ter oscilação para menos, porque o título sempre, essa taxa de juros vai ser apropriada no valor do título diariamente. Essa é a principal diferença dos perfis A e dos perfis B. Os demais conceitos ali vocês já vão entender. Vocês já conhecem. Vamos passar aqui. Um breve histórico. O perfil de investimento, então, ele foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Elos em fevereiro de 2014. Naquela ocasião, o Conselho aprovou a criação de 5 perfis, sendo 2 exclusivos para os aposentados e 3 exclusivos para os ativos. Quando um participante ativo solicita sua aposentadoria, ele obrigatoriamente tem que migrar dos perfis B1, B2 e B3 para o perfil A1 ou A2. Ele tem a opção de escolher. E cada perfil tem uma composição de carteira distinta, porque ele tem um objetivo de rentabilidade diferente. O que é essa rentabilidade? Você tem a rentabilidade nominal, ou seja, a carteira rendeu 10%, rendeu 10%. E você tem a rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? A carteira rendeu 10%, mas você teve uma inflação, que no caso aqui do plano CD é o INPC. Vamos imaginar que o INPC acumulado no mesmo período deu 5%, o real é o 10%, menos os 5% da inflação. Então, a gente teria uma rentabilidade real de 5%. Isso significa dizer que aquela carteira de investimento teve ganho de capital, ou seja, a inflação não corroeu, né, o poder de compra do investidor. O recurso rendeu mais do que a inflação. Então, os perfis têm esses objetivos de rentabilidade real. Perfil A1 é de 1 a 3%, perfil A2 de 3 a 5%, perfil B1 de 3 a 4%, B2 de 3 a 5% e B3 maior que 5% real ao ano, né? Essa é a característica do perfil que vale desde aquele momento lá que foi aprovado em julho 14 até a data atual, em vigor hoje. Só que no ano passado, a Previc soltou uma instrução normativa, né, uma resolução 37, e ali, basicamente, ela está falando sobre critério de precificação. Quando o perfil foi criado e até março de 2020, uma entidade que possuía plano de contribuição definida poderia comprar título público e, a critério dela, marcar na curva. A partir de março 20, com essa resolução, isso não é mais permitido. Então, só pode comprar título público e marcar na curva plano BD, de benefício definido, e plano CD proibido. Ele só tem uma exceção, desde que o plano CD tenha características de hipóteses atuariais, ou seja, um plano CV, por exemplo, de contribuição variável. Por quê? Porque ele é contribuição definida, ele é contribuição definida no momento da acumulação, quando o participante perde o benefício, né, se aposenta, ele vai começar a receber benefício, aquela reserva acaba virando uma espécie de benefício vitalício.
Então, vira tipo um BD lá dentro. Aí tem hipóteses atuariais. Nesse caso, plano CD poderia comprar título público e marcar na curva. No nosso caso, do plano CD Eletrosul, mesmo com perfil segregação de massa, né, os ativos estão em 3 perfis e os assistidos em 2 perfis, não pode. Então, qualquer título que a gente comprar hoje tem que marcar mercado e conviver com as oscilações de preço, seja por valorização ou desvalorização do ativo. Então, estou colocando esse conceito aqui para vocês porque cada vez mais as oscilações de mercado, né, o humor do mercado, ou seja, com otimismo ou com pessimismo, vai refletir no desempenho da carteira de investimento por conta dessa resolução. Os perfis A, né, A1 e A2, já tem 100% da carteira marcada a mercado. Os Bs têm um percentual da carteira marcada na curva. Mas desde o ano passado, os títulos que nós compramos de março de 20 até a presente data, para os Bs, estão sendo marcados a mercado também. Então, o perfil dos ativos vai ter uma oscilação na rentabilidade com mais frequência. Então, isso é um marco legal, né? O regulatório que eu queria fazer, primeiramente, a introdução com vocês. Vamos olhar para o passado agora, que seria o segundo grande bloco. A gente vai ter aqui, na parte superior do slide, a rentabilidade histórica do perfil de investimento, A1, A2, B1, B2 e B3, desde a implantação até julho de 2021. Então, todos esses dados já contemplam os rendimentos obtidos agora no mês de julho, né? A gente vê que a linha vermelha é o INPC acumulado. O INPC acumulado de julho de 2014 até julho de 2021 está em 50%. O perfil A1 rendeu no mesmo período quase 90%, que é a linha laranja do gráfico à esquerda, e o perfil A2, que é a linha azul, rendeu quase 110%. Então, visualmente, a gente enxerga que os perfis de investimento A obteve ganho superior à inflação no período mencionado. Então, houve ganho de capital. Tá? E os Bs, a mesma situação. INPC 50%, B1 quase 110, B2 e B3 ali quase tecnicamente empatado, B3 um pouquinho acima, por conta do desempenho da renda variável, que nesse período contribuiu positivamente. Quando a gente olha o gráfico na parte inferior, que seria uma foto do momento, então dos últimos 12 meses, a gente vê, né, de julho de 2021, comparando com julho de 2020, a gente já vê a linha vermelha da inflação, principalmente no perfil A, nos perfis As, né, se destacando. Então, a gente tem o INPC, nesse caso aqui, com 9%, A1 quase batendo 3% e A2 quase batendo 5%. Nos Bs, tem uma diferença, né? A inflação 9%, B1 com 10% e B3 com 13%. Qual é o impacto disso olhando os últimos 12 meses? O impacto são 2, basicamente. Primeiro impacto é que, nesses últimos 12 meses, a gente teve, né, principalmente para os As, teve um período mais baixo de juros da nossa história. Então, a gente estava com a Selic a 2% ao ano. O A tem 66% de Selic. O A2 tem um pouco menos, mas tem um percentual relevante. Você tem uma Selic de 2% e você tinha uma inflação como alvo do Banco Central de 4,5%. Então, você pega 4,5% de inflação com 2% de taxa de juros básica, o título mais conservador do mercado pagando 2%, a gente tem juro real negativo, ou seja,
a gente tem o investidor perde poder de compra. Por quê? Porque a inflação corrói o rendimento, né? Então, isso é o primeiro fator. Juros baixos e inflação elevada. E quando a gente pega desde de julho 14 até julho 21, aquela inflação que é de 4,5%, ela não está mais 4,5%, ela está 9%, ela está muito acima do teto do Banco Central. Por isso que o Banco Central veio aumentando os juros. Então, a gente tinha uma taxa de juros de 2%, com tendência de alta, está com 4,5%, e a tendência para 2021, ela chegou a bater 7%. Então, nesse cenário, perfil A1, principalmente, vai ser beneficiado porque a Selic está subindo. O perfil A2 um pouco menos, mas nessa situação transitória, até que isso aconteça, a gente tem um impacto de curto prazo. Então, nós temos um impacto de juros que foram baixos, muito baixos, e inflação elevando, alta. Isso atrapalha muito. E o Banco Central está atuando para corrigir isso. Aqui eu quero falar, é o mesmo gráfico, só que eu vou atentar mais para o gráfico de rentabilidade real. Então, a gente pega, a rentabilidade real nada mais é do que a rentabilidade obtida. Então, por exemplo, no gráfico da direita, a gente teve o perfil que rendeu 2,57, que é o A1, e um INPC de 9,22. 2,57 menos 9,22, a gente tem rentabilidade real negativa de 6,09. A2, 4,35 menos 9,22 vai dar uma rentabilidade real negativa de 4,46. E os Bs, 10, 11, 15 menos o 9 vai dar 0,82 e 0,4. A diferença entre eles é basicamente pelo título na curva. Alguns slides para frente vocês vão ver isso bem didático do que eu estou falando, que é a diferença de curva versus mercado. Se os perfis B estivessem marcados a mercado, a rentabilidade deles seria pior que do A1 e do A2, porque eles têm esses títulos. As NTNs são longas dentro da carteira do B1, B2 e B3, e esses títulos estão sofrendo, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. O que eu quero que vocês deem uma olhada é o seguinte, é que o filme, né, a rentabilidade, nos últimos 12 meses, está sendo prejudicada por inflação alta e juro baixo, mas, essa é a foto. O filme do plano CD, dos perfis, ele é bom, ele tem consistência de resultados, porque o perfil A1 está entregando 3,30 de rentabilidade real, e o objetivo dele é de 1 a 3. O A2 está entregando 4,89, o objetivo dele é de 3 a 5. B1, B2 e B3, tudo acima de 5%. Então, o filme, a consistência de resultados, ela é positiva. Mas se a gente pega pontualmente um período específico, no caso 12 meses aqui, ele está sendo prejudicado. Por uma circunstância de mercado. E a gente está utilizando isso para comprar título no mercado. Por exemplo, a gente comprou NTN, que em dezembro estava com taxa de juros em torno de IPCA mais 13, a gente comprou com IPCA mais 4,5, só dando um exemplo. Então, a gente aproveita essas circunstâncias de mercado de estresse, onde você tem desvalorização do título. Desvalorização do título reflete negativamente em rentabilidade, mas no mercado financeiro é uma oportunidade de compra. A gente vai lá e compra, olhando que no longo prazo esse título vai trazer resultado para a carteira de investimento. Então, isso daqui é o olhar do passado. Vamos ver o olhar para o futuro agora. O que é a estimativa de rentabilidade para os nossos perfis nos próximos 12 anos? 10 anos, desculpa. Então, de 2021 a 2031. Então, a gente tem um cenário econômico aqui, que a gente acha que a Selic, quando foi feito isso daqui, a Selic, a estimativa era de 4% em dezembro. A última projeção do mercado, a Selic já está batendo 7%. Tá? Então, melhor ainda o resultado dos perfis. Bolsa, a gente estima que é 13,45%, multimercado 6,10%. Em 2025, por exemplo, a Selic 6,5%. E até 2031, 6,5%. De 2025 a 2031, as projeções congelam aqui, tá?
congelam nesses indicadores. Então, a gente tem essas projeções e temos a carteira de investimento. Perfil A1 tem 66% de LFTs, 155 milhões, que estão rendendo hoje a 4,5, se eu não me engano. E temos um percentual de 16% em NTNB, de até 5 anos, que paga IPCA mais uma taxa de juros, e o vencimento é só de 2022 até 2026. Não pode ter título mais longo do que isso, porque o título mais longo tem muito risco. Não é risco de receber o dinheiro investido, é risco de oscilação de preços, de desvalorizar demais. E 15% ou 35 milhões em caixa, que é para pagar benefício. Com essa composição de carteira de investimento e com aquelas projeções de cenário econômico, a taxa de retorno real, ou seja, descontada a inflação do período, é de 2,26%. O alvo do perfil é de 1 a 3, então está dentro do intervalo. Então, o participante que está nesse perfil, ele não vai ter perda de capital. O dinheiro dele vai continuar rendendo, né? A expectativa é que renda mais do que a inflação, com uma volatilidade de 0,5%, que a volatilidade é a oscilação dos preços. Perfil A2 é o mesmo cenário, o que muda é o seguinte: diminui a NTNB, né? Desculpa, diminui a LFT, que é 66%, aqui reduz para 24%, aumenta a NTNB, que no A1 é de 16%, e aqui passa a ser de 51%, só que também tem uma outra variável, que é o seguinte: a gente tira o limite de ter NTN até 5 anos, até 2026. Aqui pode ter todos os vencimentos até 2055. E tem 9% de caixa e aqui, no caso, 11% de renda variável, que no A1 não tem renda variável. O retorno real para essa carteira é de 3,30 para os próximos 10 anos. O intervalo dele é de 3 a 5, está dentro do intervalo, a volatilidade é um pouco maior, de 1,6, enquanto que no outro era de 0,5. Então, a gente consegue notar que A1 e A2, olhando o futuro, com base naquelas projeções econômicas, eles vão se comportar dentro do alvo de rentabilidade. Então, a gente tem uma primeira constatação: o mandato, né, a carteira de investimento, é aderente ao objetivo de rentabilidade. Essa é a primeira constatação. B1. O que muda no B1? Que a gente tem 50%, no B1, no B2 e B3, a gente vai ter mais ou menos 50% da carteira em NTNB de todos os vencimentos, no caso aqui, 65 milhões, um pouquinho de LFT, 8%, e em torno de 10% de bolsa. Muda aqui, que é marcado na curva. No A2 e no A1 é marcado a mercado. Alvo de rentabilidade, estimativa de rentabilidade 4,13, uma volatilidade de 1,46, acima do limite superior, que é de 3 a 4%, que é o objetivo da política de rentabilidade da política de investimento. Aqui dá 4,13 a estimativa. B2, aumenta só a renda variável, que de 8 passa para 18, no caso a gente tem 21% aqui por conta da valorização da bolsa. Rentabilidade de 4,75, alvo de rentabilidade de 3 a 5, também dentro do intervalo de objetivo de rentabilidade. B3, aumenta mais a bolsa, de 18 passa para ser a 28. A gente está com 30 nesse momento. 5,21, com uma volatilidade maior de 3,14, também dentro do intervalo de objetivo de rentabilidade da política de investimento. Segunda constatação, perfil B1, B2 e B3, também a carteira de investimento é aderente ao cenário econômico, né, e ao objetivo de rentabilidade da política de investimento. Então, a gente consegue, olhando para o futuro, nesse exercício, ver que a composição da carteira de investimento, ela
está aderente aos objetivos de rentabilidade. A gente não tem nada que está fora do eixo aqui que precisa de correção, não. O que tem hoje está cumprindo com a estimativa de retorno de rentabilidade de cada perfil. Então, a gente passou pelo primeiro bloco, que seria marco regulatório, segundo bloco, que seria o olhar para o passado, né? Vemos que a foto 12 meses não está legal, mas o filme, que é a consistência de resultados, está dentro do esperado. Só que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Terceiro bloco, então vamos olhar o futuro para ver se essa rentabilidade, como é que vai ser dentro daquele cenário econômico que está em vigor hoje, as carteiras estão aderentes. Então a gente consegue, né, com esse olhar, ver que a composição está aderente à política de investimento. E agora vamos para o último bloco. O que está acontecendo no mercado financeiro hoje, né? O perfil A1, especificamente A1 e A2, não está batendo a inflação, então o rendimento está baixo, os participantes estão preocupados. E por que isso, né? O que a gente tem que fazer agora? Quais são as ações que a gente pode tomar? Então vamos lá. Curva de juros. Aqui tem dois gráficos. A linha azul é a taxa de juros em dezembro de 2020 e a linha laranja é a mesma taxa de juros em julho de 2021, 7 meses depois. Então, até 2020, quando a gente fechou dezembro de 2020, a rentabilidade do A1 estava aderente, A2 aderente, B1, B2 e B3, tudo ok. Só que de lá para cá o cenário deu uma deteriorada, o cenário deu uma piorada. Por quê? Porque a inflação está subindo muito, o Banco Central está tendo que aumentar juros para controlar a inflação e a gente tem muito ruído político. Eu não vou entrar na esfera de ruído político aqui, nessas questões. Eu vou só me atentar ao mercado financeiro, à taxa de juros. Se a gente fosse comprar uma NTN lá em dezembro 20, o título mais curto, que seria uma NTN com vencimento em agosto de 2022, ia pagar IPCA mais 1,94. Menos de 1%, aliás, desculpa. A gente ia pagar, ia quase colocar lá, ia receber só o IPCA. Essa mesma NTN, em julho de 2021, vencendo em agosto de 2022, a gente ia receber já IPCA mais 1,94, já ia ter ganho real. A NTN mais longa, que não pagava 3%, um pouco acima de 3%, está pagando já 4,55%. Então, essa abertura, né, que é a oscilação da linha azul para a linha laranja, esse aumento de taxa de juros, a valor de mercado tem desvalorização. Então, aquele título que lá em dezembro valia R$5.000, como a taxa de juros subiu, ele passou a valer 4.000. Então, teve desvalorização. Quem está comprado nesse título e tem marcação a mercado, tinha 5.000 em dezembro, passei a ter 4.000 em julho. Quando eu olho, eu falo assim, perdi R$1.000, tive desvalorização. Se eu vender o título, eu vou realizar prejuízo. Se eu não vender o título, quando chegar a vencimento, eu vou ter a mesma taxa. Né? Os 4 é alguma coisa. Mas, no momento, é desvalorização. Tá? Só que quem tem dinheiro hoje para comprar esse título, o que ele ia receber IPCA mais 3 lá em dezembro, agora ele compra e recebe IPCA mais 4,5. É uma oportunidade de compra. Então, esse recurso vai render mais. O que a Elo fez? Nós já compramos NTNs nesse período várias vezes, né? Especificamente 2 vezes, e compramos agora, essa semana, R$42 milhões, tanto para A1, A2, B1, B2 e B3. Então, a gente está vendo esse momento de desvalorização e comprando o título e colocando na carteira, porque a gente olha que no longo prazo esses títulos vão trazer resultado.
Quando a gente olha a curva do DI, o DI o que, que é? É o juro futuro, né? O que o mercado enxerga para os próximos 12, 24, 36 meses? Lá em dezembro, o mercado enxergava um juro futuro baixo. Como teve inflação, o Banco Central atuando no mercado, esse juro futuro também, a linha se deslocou, a linha azul passou a subir. Então, aqueles juros que estavam em torno de 3%, 2% lá em dezembro, já está em torno de 6% em julho de 21. E quando a gente olha o juro futuro para 2031, que é o mais longo, já está acima de 10%. Então, o mercado está vendo que a Selic, né, provavelmente, se continuar assim, ela vai chegar lá na frente, precifica 10%, porque 2031 é muito longe, então tem muita incerteza, por isso que ele tem prêmio maior. Mas o juro futuro, por exemplo, para fevereiro de 2022, já está em quase 7%. Então, o mercado financeiro já antecipou a Selic para janeiro 22. A Selic hoje está 4,5%. O mercado financeiro hoje já investe nesse título, né? Nesse título que é um juro futuro, a quase 7%, porque ele vê que o Banco Central vai ter que chegar próximo disso para trazer a inflação, que hoje é 9%, para a casa dos 4,5%, que é a meta dele. Esse movimento aqui, né, principalmente da NTN-B, dessa curva IPCA, como que ela reflete no valor da carteira de investimento? Lembra que eu falei que a carteira marcada a mercado, né? Então, vamos lá. O título em dezembro, que estava valendo 5.000, como o juro subiu, ele passou a valer 4.000, tive desvalorização. Na carteira de investimento, a gente sempre faz acompanhamento, diferença de curva versus mercado. Então, a carteira de investimento, aí aqui especificamente B1, B2 e B3, lá em dezembro, valia quase 297 milhões de reais. Esses títulos, se eles estivessem a preço de mercado, estavam valendo quase 380 milhões. A gente tinha um ganho, né, de 81 milhões de reais a ser reconhecido se naquele momento fosse a carteira 100% a mercado. Essa mesma carteira, em junho de 2021, que tinha um ganho de 81 milhões, como o juro começou a abrir, né? Começou a ter elevação da taxa de juros, o que é 81 milhões reduziu para 52 milhões e meio. A tal da desvalorização que eu dei como exemplo, que o título valia 5, passou a valer 4. Em julho de 21, tá? Essa mesma carteira reduziu mais ainda, de 52 milhões e meio para 46 milhões de reais. Quando eu falei para vocês lá atrás, se a carteira do B1, B2 e B3 tivessem marcados a mercado, provavelmente a rentabilidade deles seria pior que a do A1 do A2, é por conta disso daqui, ó. A minha carteira que tinha um ganho de 81 milhões de reais em dezembro, hoje ela reduziu o ganho para 46%, para 50%, reduziu quase 50%. Se isso fosse a mercado, refletiria em um retorno negativo, uma rentabilidade negativa. Por que eu quero demonstrar isso para vocês? Que a diferença básica, a principal diferença entre o retorno dos A's com os B's é diferença de critério de precificação, onde o A é marcado a mercado porque nós temos que pagar benefício para os aposentados e o B é marcado na curva porque a gente não paga benefício, só recebe o dinheiro das contribuições mensais. Tá? Então, a diferença básica entre eles é essa. E queria deixar claro para vocês que assim, não tem diferença na gestão, não tem prioridade, olha, porque o B, né, é melhor, então o pessoal da Elos dá mais atenção para os perfis do B em detrimento do A, por isso que o A está com retorno pior que o B. Não é isso. A diferença deles é critério de precificação. Por isso que lá atrás eu quis, primeiro slide foi mostrar para vocês o que é preço de curva e o que é preço de mercado, para que esse conceito ficasse claro para vocês. Esse é o mercado hoje, né?
E aqui a gente pega, tá? Isso aqui não é para comparar índices mundiais, né, índices de mercado, com rentabilidade de perfil A1 e A2. Aqui é só para ilustrar para vocês que como é que está o desempenho de alguns índices de mercado, seja ele doméstico ou internacional. A gente vai pegar aqui, eu só vou olhar a coluna de 2021. A gente vai pegar assim que os primeiros colocados é mercado internacional, é Bolsa Americana, S&P 500. 17% de ganho em 2021, seguindo do MSCI World de 14%. Quando a gente vem para o mercado doméstico, a gente vai ter Small Caps, IBRX 100 e Ibovespa. 4, 2, olha o Ibovespa 2,34. Olha o CDI, né? Se a gente pegasse o nosso dinheiro e falasse assim, olha, eu vou colocar num CDB de banco que vai me pagar 100% do CDI, que não paga, né? Nenhum banco paga 100% do CDI, a não ser banco pequeno, 1,64. Olha a NTNB, menos 1,09, né? Que é o IMABET, são todos os vencimentos. Do mais curto de 2022 ao mais longo de 2055. É a média, menos 1,09. Isso daqui confirma o que eu estou colocando para vocês. Se os perfis B estivessem marcados a mercado, a rentabilidade era negativa, porque a NTNB está rendendo negativo, porque ela abriu essa curva aqui, ó, ela saiu de uma taxa muito baixa, está indo para uma taxa maior. Tá? E o CDI, que ainda era lá o patinho feio, que estava rendendo 2%, ainda está melhor, 1,64. O que eu quero dizer com esse slide aqui? Que, assim, que o mercado doméstico, neste momento, no acumulado de 2021, está ruim. Ele não está bom. Então, assim, se a gente vai para os ativos de renda fixa, está rendendo pouco. O CDI está rendendo pouco, a NTNB está negativo. Está dando oportunidade de compra, mas no curto prazo está sendo pressionado. O que está melhorzinho é ativo internacional, não é esse mercado aqui. Isso é a foto. Quando a gente olha o filme, quem que é o campeão? NTNB, seguido do CDI. Mesmo com o CDI na menor taxa, no menor rendimento histórico de 2%, ele ainda é o segundo colocado, seguido de Bolsa Americana, de dólar. Então, quando uma entidade de previdência faz a alocação de recursos, ela olha, né, o mercado financeiro ali com um certo estresse, né, é o que a gente está passando agora, é uma oportunidade de compra. Só que a gente sempre faz a alocação olhando médio e longo prazo. Então, as NTNs, o CDI, está comprovado que eles são corredores de maratona. Eles não são corredores de prova de 100 metros. Recurso de aposentadoria é feito, né? Para aposentadoria é feita de longo prazo, de maratona, um pouquinho todo mês. E que no decorrer da maratona a gente consiga chegar lá no final, no primeiro quadrante. Não quero chegar lá a ser o primeiro colocado, mas quero estar entre os primeiros colocados. Então é isso que eu queria demonstrar para vocês, que assim, um perfil que pode ter mais bolsa, ou pode ter mais renda fixa, no momento não é a salvação da lavoura, porque o mercado doméstico está ruim. Tá? E para finalizar e a gente poder entrar num bate-papo, queria demonstrar, isso daqui é um estudo, tá? Foi feito um comparativo dos nossos perfis, dos A's e dos B's, com alguma amostra de mercado, de fundo disponível para investimento. Então, se eu quiser, os senhores quiserem ir num banco e investir em algum fundo, né? No caso aqui tem Verde, Brasilprev, Bradesco e tal, o Flex, enfim, é aberto para captação, qualquer pessoa física pode chegar, ou jurídica pode chegar lá e colocar suas economias nesses fundos. A gente vai pegar aqui, a tabela de baixo reflete esse gráfico de dispersão em cima. A gente vai ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo dessa tabela, perfil A1, depois lá em cima o A2, B1, B2 e B3. O que é isso? A relação risco-retorno. O ideal é ter bastante retorno com menos risco. Então, a bolinha lá em cima, mais para a esquerda. Essa é a relação ideal, né? Só que não existe muito retorno sem risco. Então, a gente vai ver assim, bolinha lá em cima,
com mais para a direita, porque tem mais risco. Para eu ter mais retorno, precisa ter mais risco, porque o ativo de menos risco paga menos. Você vai ver que o perfil A1, mesmo com toda essa rentabilidade desfavorável nesse momento, ele ainda é o melhor. Não tem nenhum fundo com risco semelhante que ganha dele. Ele tem 7,5% de retorno com um risco inferior a 2%. Um que tem mais retorno, que bate 2% ali, que bate, não tem nenhum com que chega perto, né? Mas o que chega melhorzinho em termos de risco, que tem menos risco, é o Itaú PevFlex, mas não bate o 7,5%. Então, tem retorno pior. Tem menos risco, retorno pior. Né? Então, a gente vê que o A1 ele é muito competitivo. Ele está passando por um momento só desfavorável. O A2, então, não tem ninguém perto dele, né? Acima de 12,5%, com um risco ali na casa de 5% a 6%. O B1, B2 e B3, também isolados lá em cima. E a gente vai ver, né? Uma bolinha verde, tá? Que é o fundo verde do famoso Stuberg, tá? Tem um retorno ali de quase 15%, com um risco quase de B3. Só para ilustrar para vocês, aqui não é nem, a gente não tem nenhum intuito para chegar aqui e falar que nós somos melhores. Não, você quer demonstrar sim que para aquela característica de carteira a gente é bem competitivo. Gente, me alonguei um pouco aqui, quis ser um pouco numa apresentação devagar, um pouco mais detalhada para tentar deixar o mais claro possível aos senhores. Então, da minha parte de apresentação, eu finalizo aqui e abro a palavra aqui para a gente bater um papo e poder dialogar aqui sobre as nossas carteiras. Obrigado aqui pela atenção de todos e espero ter atendido aí a necessidade de vocês. Obrigada, Rogério. Bom, agora a gente abre para as perguntas. O senhor Sérgio Ferraz está com a mão levantada desde o início. Senhor Sérgio, se o senhor tiver uma pergunta, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o Rogério. Ou pode ser que ele... Eu acho que não foi o seu Sérgio que abriu o microfone, não. Bom, de qualquer forma, talvez ele tenha levantado a mão sem querer. Deixo aberto aí, quem quiser já abrir seu microfone e fazer a pergunta, fique à vontade. Pode ser pelo microfone ou pelo nosso chat, que está ali na barra inferior. Vocês também podem usar ali para fazer os questionamentos. Viviane, gostaria de uma informação. Oi, Janildo. Não, pois eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rogério, mas acho que tem alguém falando. Posso falar? Pode ficar à vontade. Sim, fica à vontade. Tá. Bom dia a todos aí, pessoal. Sejam prazer aí falar com vocês, está revendo aí uns colegas, os amigos aí de longa data. Eu queria colocar para o Rogério, para a diretoria toda da Elos, uma situação que eu vou procurar ser breve aqui. Acho que ele está com pouco tempo. Eu sei, Rogério, que essa situação colocada do ponto técnico, aí, do ponto de vista técnico, acho que a Elos tem feito um esforço tremendo aí de conseguir os melhores resultados, e entendo que a situação de mercado hoje ela é complicada para todo mundo, né, para todos os fundos, está realmente uma realidade muito complicada. Mas o que eu quero colocar aqui para ti é mais uma provocação aí para a diretoria também. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer período passado de rentabilidade dos fundos, a gente vai ver, e pelo menos foi o que eu observei, olhando todos os relatórios para trás, o que eu pude observar, é que os perfis A1 e A2 sempre perderam os perfis B1, B2 e B3, mesmo quando não existia aquela exigência de ter tudo marcado a mercado. E se pegar, por exemplo, especificamente o perfil A2 e B1, que tem uma participação de renda variável muito parecida, a rentabilidade deles no longo prazo fica parecida nos perfis. Então, eu pergunto, diante do cenário atual, que a gente tem realmente um cenário complicado de rentabilidade, se não é o momento de nós permitirmos para aquelas pessoas que estão em benefício, ou seja, que estão no perfil A1 e A2,
e que estejam dispostos a correr um risco maior e ter, em função da rentabilidade, se não é o caso da gente criar um outro perfil, um pouco mais de renda variável dentro do ar, para que essas pessoas possam se beneficiar de um eventual ganho da renda variável que todo o mercado financeiro está falando que pode existir no longo prazo. Queria ouvir a opinião de vocês. Janildo, a diferença, né, base, então, entre o retorno dos As com os Bs, basicamente, entre eles, é a diferença de precificação, tá? Se os As estiver com uma rentabilidade inferior aos Bs, é só por causa disso, tá? Enquanto está carregando aqui na planilha, eu só quero olhar um passado aqui, para ver realmente esse ponto. O 2020, o B deu... Rogério, sugestão, olha 2016. 2016 fechou bastante a curva. 2016, esse efeito da precificação deve ficar bem evidente. Um minuto abrindo, carregando a planilha. Mas, assim, para o A ganhar dos Bs, tá? A gente tem que ter fechamento de curva. Fechamento de taxa de juros. Então, vamos pegar o A2, em 2016 deu 17,64, o B3 deu 16,20. Então, os perfis A vai ganhar do B por conta do fechamento de curva. Quando isso ocorrer, quando tiver a NTN fechando a taxa de juros, ou seja, a taxa hoje que está 4,5%, 5% vier para 3%, os As vão ganhar disparado. Esse é um ponto. E quando o movimento for ao contrário, os As vão sofrer. Tá? A expectativa para o A2, para o A1 principalmente, é positiva, porque a Selic está subindo. E agora, no segundo ponto da tua pergunta, tá? Sobre o participante correr mais risco por conta de uma expectativa do mercado que a Bolsa vai valorizar bastante. É possível. Se a decisão for, tá, por ter perfil, né, correr mais risco, né, ter perfil com exposição a mais renda variável, é possível criar. Sim, é possível. Só precisa ver se tem público para isso, né, para um perfil não ficar com um patrimônio tão pequeno que o custo vai corroer a rentabilidade. Possível criar? É possível. Nossa visão, tá? Nossa visão. Não seria recomendável porque o participante, ele, na fase de recebimento de benefício, ele deveria ter mais preocupação com preservação de capital do que ganhos muito acima da média de mercado. Pode acontecer de ter ganhos acima da média de mercado? Pode. Só que você imagina um evento, por exemplo, março de 20, quando veio o coronavírus, um perfil dá em um mês 10% negativo, que foi o exemplo que o Rafael deu ontem, que aconteceu no nosso caso. O participante tem estômago para isso? É só a reflexão, Janildo, sim. Se o participante tiver reflexão, tiver estômago para isso, eu não tenho que questionar nada, ninguém tem que questionar nada. É só esse é o ponto. Assim, ó. Eu estou preparado para um momento de desfavorável de mercado? Se ele estiver, beleza. Hoje, quando você olha o mercado financeiro, se a gente tivesse um perfil que tivesse 30% de bolsa, tá? Um A3, por exemplo, que tinha 30% de bolsa, ele não ia estar tão melhor que A1 e A2. Porque a bolsa está com 2% e a NTNB está negativa. Essa é a minha colocação, tá, Janildo? Se o participante tem estômago, né, tudo bem? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu gostaria de fazer uma colocação. Só um minutinho. Rogério, tu consegue tirar o compartilhamento da tua tela? Não estou conseguindo retirar por aqui. Obrigada. Fica à vontade. Depois do senhor, a gente tem algumas perguntas no chat, tá? E aí eu vou para as perguntas do chat. Fica à vontade. Está aberto para mim?
Pode meu falar. nome, desculpa ali, o meu nome está como Joana, mas é porque a minha netinha logou e não tive tempo de deslogar, entendeu? Ô, Rogério, o tempo está quase estourando, 11h30. Eu gostaria que essa reunião fosse marcada para outro dia só para pergunta, digamos assim, entendeu? Mas A gente, só se me permite, a gente vai, como avançou um pouquinho a apresentação, tá? A gente vai avançar até próximo do meio-dia. Sem problema algum, a gente vai ter tempo para responder os questionamentos. Então, tudo bem. Então, eu sou o Enio Beis, eu sou aposentado e sou do A1, tá, Rogério? Ô, Rogério, agora em julho, né? Junho teve a migração A1, A2, B1, B2, né? Então, o que nós sentimos faltas, eu, por exemplo, que eu sou leigo no aspecto financeiro, é o seguinte: tu olhava as curvas A1, 2, A1, 2%, um exemplo, o A2, 5%. Pô, eu quero migrar, mas o que vai migrar vai perder. Então, o que faltou para nós, já que vocês são nossos gestores financeiros, falta da Elos um apoio nesse aspecto. Diz assim, ô Enio, esse ano, tu fica até junho, tu pode migrar para o A2, mas o que tem a expectativa é cair, tu volta para o A1, tu entendeu, Rogério? Isso faltou. Entendi. Eu acredito que 80% ficou perdido por causa dessa falta de apoio dos nossos gestores financeiros, tá? Ok. Essa colocação é quase que implorando para que nós tenhamos acesso a um feedback desse. Logicamente, o risco é sempre do participante. Ninguém vai ser criança e dizer, o Rogério falou para eu migrar e eu me ferrei. Entendeu? Ok. Isso eu acho que tá anotado. uma carência da Elos, cara, tu não precisa ver. Ficou todo mundo correndo atrás do outro, ninguém sabia o que fazer. Ok? Um abraço para todos e desculpa aí pelo nome de Joana, tá? Ok. Bom, vamos então para as perguntas. O Zanqueta levantou a mão, só um minutinho, Zanqueta, que chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat, já há algum tempo. Então, tem uma pergunta aqui do senhor Sadi. Considerando que saques expressivos, só um minutinho, saques expressivos do beneficiário do perfil A estão limitados a 25%, pretendo ter aplicações dos demais 75% no longo prazo, com aplicações mais vantajosas, porque não terá saque desse saldo no curto prazo. Assim, pergunto: quando os rendimentos serão similares entre os perfis A e B, qual é a forma? Criar o A3 ou ter aplicações menos conservadoras no A1? É preciso buscar equiparar os perfis com criatividade para superar as amarras. Rogério. Primeiro ponto, assim, em relação à liquidez do saque, né? Mesmo se o participante exercer lá aquele direito de 25%, os perfis têm liquidez para honrar suas obrigações, né? O perfil A1 tem quase 36 milhões em renda fixa, liquidez diária, e sempre precisa vender NTNB, e o A2 tem 20 milhões, então isso não é problema. Segundo ponto, comparativo A1, As com Bs. Rentabilidades similares. Vou ser bem honesto com os senhores. A gente não vai ver isso. Não vai ver por quê? Por causa do critério de precificação. Os Bs não vai refletir o preço de mercado. Então, essa abertura dos juros que a gente está vendo, que o título, no decorrer do tempo, está desvalorizando, principalmente a NTNB, né? Quando eu falo desvalorização, NTNB, LFT não desvaloriza. Aconteceu desvalorização, mas foi uma coisa específica ali, né? Mas, em tese, ela não desvaloriza. Quando desvaloriza é a exceção. Então, o que desvaloriza é a NTNB. NTNB desvalorizando vai refletir no A1 e no A2 na veia, na cota diária. Os Bs não vão refletir, porque os Bs estão marcados na curva, essa oscilação de preço não reflete. E vai só refletir quando esses títulos que estão marcados na curva forem vencendo e os que foram adquiridos desde março de 2020 para cá, que estão a mercado, tiverem uma participação maior. Aí sim a gente vai ver um equilíbrio entre eles, tá?
Mas no momento e nos próximos anos não vai ter essa diferenciação ou essa equiparação que os As vão render igual aos Bs. No momento de abertura de curva de juros não vai. Pode ficar igual ou melhor os As, no caso quando a NTN-B estabilizar e a curva de juros começar a cair. Tá? É isso que eu queria colocar. Mas quero reforçar, não tem privilégio de gestão entre perfil B em detrimento do perfil A. As compras que nós fizemos de LFT, de NTN-B agora na segunda-feira, por exemplo, que nós compramos 42 milhões, nós compramos o A1 para o A2, B1, B2 e B3. Então, se a gente está comprando um título que cabe em todos os perfis, a gente vai colocar em todos os perfis. A gente só não vai colocar se tiver alguma restrição da política de investimento. Bom, tem um comentário aqui de um participante que eu não sei quem é, porque ele está só com um número, né, que vai ao encontro do que o outro participante colocou, né? Penso que esclarecer aos participantes e fazer com mais intensidade essa aproximação pode evitar que os mesmos possam se precipitar e efetuar saques neste momento. Então, com certeza, né, como o Rogério colocou, está anotado. A gente sim vai fazer com mais frequência esse tipo de evento ou outros vídeos que a gente pode disponibilizar no nosso portal, nas nossas redes sociais, né, para fazer explicações com mais frequência, exatamente para tirar essa ansiedade e evitar, como o próprio participante colocou ali, saques, né, em momentos errados. Tem mais uma questão que vai aqui, que é uma continuidade ali do que o senhor Janildo colocou. O senhor Evandro coloca: bom dia, o que o Janildo colocou, essa carteira do A não seria normativa e regulatória, ou seja, posso no A compor a carteira tal qual a B? Rogério. Não pode, né? Sim, a gente não pode comprar um título e marcar na curva, né? Não pode, então não tem como fazer isso. O que a composição da carteira tenta espelhar são o percentual de alocação no segmento, né? Então, por exemplo, o A2 tem 8% de renda variável, o B1 tem 8% de renda variável. Só que na parcela de renda fixa, que é a maior concentração ali, ele vai ter NTN-B de todos os vencimentos, o B também tem NTN-B de todos os vencimentos. Só que no B pode marcar na curva e nos As não, né? Rogério, desculpe interromper, mas eu acho que ele quer saber o seguinte: existe impedimento para ter renda variável dentro do A? Eu acho que é isso que ele quer saber. Não pode ter renda variável. O impedimento, assim, você não pode ter mais que 70% de bolsa. Até 70%, ok. Desculpa, então eu não tinha entendido a pergunta. Pode ter, até 70%, Janildo, pode ter. Posso complementar? Se puder complementar, acho que é um conceito importante, né? Quando a gente fala de risco, né? Então a gente tem retorno, né? Ele sempre está vinculado a risco. Não necessariamente risco está somente atrelado à participação de renda variável. O que eu estou querendo dizer? No A2, embora ele tenha ali, ele estava na média ali com 10% de renda variável, né? O alvo é 8%, a gente estava um pouco acima, mas não necessariamente o risco vem só dali. No caso do A2, a presença de NTN-Bs, né, que é renda fixa, mas é uma renda fixa, mas que tem volatilidade, ela também faz parte desse orçamento de risco que a gente entrega para vocês, tá? Em termos de produto, risco-retorno. Né? Então, eu acho que também já respondendo um pouquinho ali, eu vi que o Sadi perguntou também se caberia um A3, né? Um A3 com aplicações menos conservadoras. O que ocorre é que isso é dado por momento de mercado que a gente está passando, né? Da gente fazer essas adequações à estratégia. Então, o exemplo foi dado aqui. Você teve um período em que a gente não tinha NTN-B com uma taxa atrativa para comprar, NTN-B esperando 2% real, abaixo de 2% até em alguns momentos, a gente foi acumulando caixa. Né? Nessa semana, nós compramos 42 milhões em títulos, pagando 4,5%, quase 4,5% real de inflação. Então, automaticamente, o A2 e o A1 também, eles ficam menos conservadores, mas isso faz parte de uma estratégia de aproveitar momentos. Né? O que a gente tem que avaliar, talvez, é se um pedido de aumentar o risco de um perfil A ou criar
um A com mais risco, hoje a gente tem um risco muito próximo ali do B1, está no intermédio entre B1 e B2, no caso do A2, se atende os senhores. Então, vamos pegar um exemplo, né? A gente estava discutindo ontem em comitê. Dezembro de 19, a grande temática dos fundos de pensão era temos que entrar em mais risco, né? Eu acho legal porque também a gente aprende também com o passado, e o passado é relativamente recente. Era o grande foco, tá? Se você for ver as notícias, tal, que tinha na época, os fundos de pensão vai ter que comprar risco, não tem o que fazer. 3 meses depois veio uma pandemia, né? Em fevereiro para março. Em março, nossas cotas caíram, no caso do A2, mais ou menos 4%, e o B3 caiu 10%. Se nós tivéssemos um A3 ali, refletindo um B3, vou chutar aqui, a gente teria uma queda de cota superior aí a 10, na média uns 15%, né, que está o mercado. A gente avaliar se a gente tem esse apetite, essa demanda por vocês também, de ter um produto assim, que na hora que o mercado balança, ele a redução de patrimônio é significativa numa fase da vida da pessoa, do participante, que ele já está resgatando. Resumo da ópera. O A2 ele tem um risco e a gente calibra esse risco de acordo com o momento de mercado. Nesse momento, a gente está aproveitando para ir às compras, né? Mas é algo que a gente quer sentir de vocês também, se teria essa demanda. Tá? E renda variável, não é só renda variável que dá risco, tá? NTNB também traz muito risco. Era isso, gente. Não sei se eu interrompi alguém, que acho que alguém ia falar, mas passo a palavra aí. Obrigada, Rafael. O senhor Zanqueta já está com a mão levantada, eu acho que pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. Obrigado aí. Estão me ouvindo aí? Vamos. Sim. Pegando um gancho aqui do Enio, que o Enio comentou, fez uma observação para o Rogério, que na hora de mudar de um A para outro A, aquela coisa toda, é muito preocupante isso daí, ainda mais dentro da fundação. A gente já teve um exemplo numa situação similar, isso em 2010, né, por orientação de alguém lá de dentro, de fazer, de muda para CD ou fica no BD. A gente teve uma história um pouquinho complicada dentro da fundação por conta dessa situação. Tá? Não estou querendo ajudar ou prejudicar o Rogério, não é esse o sentido. Mas eu quero só fazer um retrospecto aqui. Eu me aposentei em novembro de 2010. Se não me engano, em junho, abril, maio, junho de 2011 ou 2012, a Elos fez uma apresentação e a gente tinha recém ingressado no CD, né? Era coisa recente. E o que aconteceu ali, eu estou vendo que muitos daqui são recém-aposentados dentro dessa linha. E eu era recém-aposentado. E simplesmente só existia até então ali o A1 da vida, basicamente aquilo dali, e a gente não tinha muita opção. E o que estava acontecendo é que o rendimento estava sendo negativo. Eu cheguei na reunião, que foi na Eletrosul, inclusive, eu mencionei, o que eu estou querendo agora estou precisando ainda juntar um patrimônio. Eu não tenho dinheiro suficiente, imaginando ali que você vai sair gastando e fazendo. Coincidência ou não, 3 meses, 4 meses depois, o plano A1 começou a dar ganhos, né, superiores às perdas que vinham acontecendo. Isso veio passando por longa data. Num determinado instante, eu resolvi arriscar um pouquinho. Eu resolvi mudar para o A2. Mudei para o A2. Né? Deu prejuízo exatamente no período de mudança. Só que o que eu fiz? Eu venho mantendo o A2 até hoje. Tá? E o A2, dentro dessa linha, foi superior dentro do acumulado em relação a 1, mas eu não estou preocupado com essa relação. Tá? A questão maior é do Janildo ali, a gente não está num período de assumir muito risco. A gente está, como o Rogério falou, da manutenção do patrimônio. Né? Outro exemplo ali, como ele falou assim, depende do estômago de cada um. Quando chegou em fevereiro do ano passado, nós estávamos aqui, ela vai melhorar o mercado, a Bolsa de Valores vai explodir, vai fazer não sei mais o quê. Eu tinha um dinheirinho na poupança, e lá no banco, você tem o dinheiro, você está perdendo a poupança, não sei o quê, vem. Eu peguei e apliquei num fundo, em 2 fundos. No mês seguinte, o que aconteceu? A pandemia.
nesse período todo, tá? Basicamente, eu só tive prejuízo. Eu estou negativo, em 1 ano e meio é negativo dentro da aplicação. Tá? É lógico que depende de cada um, né? Eu arrisquei naquele instante para fazer alguma coisa e o estômago está aguentando. Então, essa é a situação que vai variando de cada um, é a necessidade que cada um tem para fazer isso aí. Eu lembro que no ano retrasado, o Stênio ainda era o diretor, eu comentei para ele antes da pandemia, é a hora de começar a arriscar, como o Rogério estava mencionando ali, era antes da pandemia. Falei, olha, arriscar agora é a África agora que deve ser a tendência para fazer. Veio a pandemia, acabou o mundo inteiro, a África, o Brasil e por aí afora. Tá? Então, são todas essas situações. A gente fica preocupado, é lógico, né? O dinheiro nosso de cada dia, a gente quer que aquilo dali dê sobrevida para a gente. Né? Eu não tenho que reclamar, aqui eu estava fazendo um comparativo, quando eu me aposentei ali com o valor ali em outubro, referente ao que eu tenho hoje, é quase 100% de variação do patrimônio. Tá? É lógico, evidente, se eu quiser manter isso aqui e torcendo para que não dê negativo, que dê zero, eu tenho dinheiro em tese para mais 15 anos. Tá? Mas se der negativo, está arriscado a ter 10 anos só. É lógico, a preocupação a gente tem. Né? Então, Enio, Rogério ali, cada um tem a responsabilidade, o peso também e a preocupação. Então, eu trouxe só para vocês aqui, em linhas gerais, é um histórico do que tem ali, né? Ou você aguenta, né? Ou você pula fora. Né? Enquanto está dando para aguentar, eu estou levando. Mas a hora que der para pular fora dos planos que eu fiz lá no coisa, eu pulo e tento outra aplicação. E está arriscado ainda pegar ainda dar na cabeça de novo ali e você levar. Né? Infelizmente, está essa política toda que está aí colocada aí para a gente aí. Tá? Era mais ou menos aí um histórico aí. Obrigado aí, desculpa aí por me alongar aí um pouquinho. Obrigada, senhor Zanqueta, pelo teu depoimento aí. Bom, o senhor Evandro faz mais uma pergunta. Na condição de portabilidade, se mantém ao beneficiário a obrigatoriedade legal de manter a mesma composição da carteira em outro fundo? Aí ele já emenda outra pergunta. Quais seriam as obrigações legais na realização da portabilidade da Elos para outra instituição? Eu vou pedir para a Mariana complementar, mas vou dar um exemplo. O participante tem R$1 milhão de reserva, ele vai portar, ele está no A2, por exemplo, que tem 8% de bolsa, ele vai portar para um outro plano de previdência, lá pode ter 20% de bolsa ou não ter nada de bolsa. Ele vai levar a reserva dele e ele vai escolher o plano de destino, onde que ele vai colocar, desde que seja de previdência complementar, né? Desde que seja destinado à previdência. Agora, em relação às regras, aí eu passo para a Mariana, que é a gerente de seguridade que está aqui, ela pode detalhar mais. Não, Rogério, bom dia a todos. Em relação à portabilidade, é exatamente isso. Na entidade de origem, no caso a Fundação Elos, o que é portado são os valores apurados naquele momento. Então, o resultado da reserva é aquilo que pode ser portada para uma outra entidade. Seja ela uma entidade fechada ou uma entidade aberta, lembrando que na entidade aberta apenas produtos de PGBL que aceitam portabilidade de entidades fechadas. E aí as regras de recebimento passarão a ser aquelas da entidade de destino, né? E a rentabilidade, o resultado é daquilo que é a estratégia de investimento da portabilidade da entidade de destino. Né? Quais são as obrigações legais, e aqui eu estou entendendo que é relacionado aos investimentos, nenhuma obrigação de se manter a composição. Na verdade, o que está sendo portado é a reserva adquirida dentro das regras de elegibilidade. Obrigada, Mariana. Tem uma pergunta aqui do senhor Luiz. Em caso de criação de um plano A3, como foi comentado pelo Rogério, a necessidade de número mínimo de participantes, qual deve ser o número mínimo de participantes para a criação deste plano, sem gerar custos excessivos? Olha, número mínimo não, né?
O perfil ele só tem que ter um patrimônio relativamente equilibrado para que o custo não onere, né? Por exemplo, um perfil novo, nós vamos ter que criar mais uma carteira aqui dentro do nosso sistema de controle de investimento. Essas carteiras têm custo, então essas carteiras devem custar aí, sei lá, somado tudo, deve bater aí uns R$5.000, alguma coisa nesse sentido, porque tem que ter uma carteira de renda fixa, renda variável, imóveis, empréstimos estruturados, investimento exterior. Então, isso tem um custo. E que a rentabilidade obtida por esse perfil, né, esse patrimônio, ele não seja tão pequeno que inviabilize. Então, sei lá, você cria um perfil que tenha, sei lá, R$2 milhões, talvez esse PL não seria interessante. Eu não tenho um número de cabeça, assim, falar assim, olha, o ideal seria de patrimônio de equilíbrio 5 milhões. Eu não sei esse número, porque eu não fiz essa conta. Mas algo acima disso é o que seria interessante. Só em relação a isso, para você não criar uma coisa que tem um patrimônio tão pequeno que fique só gere operacional e custo que não agregue retorno. Era bom que tivesse um patrimônio relativamente condizente para você também poder fazer uma estratégia legal ali de investimento. Bom, até o momento não chegaram mais perguntas, a gente já está próximo aí, a gente já estendeu, né? Mais uma meia hora aí da Viviane. nossa live. Oi? Só para complementar ali que eu fui citado, não, só para Claro, pode falar. complementar, não, só um contraponto. Eu acho o que o Zanqueta falou está totalmente correto e eu entendo perfeitamente essa colocação. O que eu coloco é de abrir, flexibilizar os participantes, porque é no sentido de seguinte: nós somos forjados, principalmente quem está em benefício hoje já, numa situação da economia em que os juros do Brasil sempre foram muito altos, né? Mesmo nos momentos mais críticos, antes desse momento, sempre bateram os 6 aí facilmente. Então, tanto é que os planos BDs tinham meta atuarial de IPCA mais 5, INPC mais 5, INPC mais 6, e na cabeça das pessoas ficou esses 5, 6 como, olha, se a minha reserva render 5 ou 6 real ao longo do tempo, eu vou conseguir manter a minha reserva até o fim da vida. Eu acho que muitas das pessoas têm isso ficou na cabeça das pessoas. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vai para uma realidade em que tu vê a possibilidade de render real 1%, 2% ao ano, dá um estresse, o meu dinheiro não vai dar até o fim da minha vida. Esse é o ponto que eu estou colocando. Por isso que eu acho, e aí tem que ter estômago, sim, e tem que estar bem consciente das pessoas. Eu quero arriscar mais para ter a possibilidade de ter dinheiro até o fim da minha vida. Esse é o ponto que eu quero colocar. É fácil garantir uma rentabilidade, mas o dinheiro acaba daqui a 5 anos, 6 anos. Esse é o ponto. Então, eu acho que o que eu defendo aqui não estou defendendo que todo mundo vá para um perfil A3, mas que aquelas pessoas que têm interesse nisso, seja dada a eles essa oportunidade. Porque se fosse no fundo, aí, num banco, o gestor ia te dar essa possibilidade de fazer, e na era a gente não tem isso. Está muito limitado, entendeu? Então, seria uma crítica seria um incentivo, realmente acontece isso que o Zanqueta colocou, isso é uma realidade, mas eu acho que tem que ser flexibilizado aos participantes isso. Eu acho que a ERS faz muito papel de ser paisão, de cuidar, e quando faz isso, ela não permite que alguns participantes tenham uma outra destino da sua aplicação, nesse sentido, entendeu? Janildo, posso só complementar a tua fala? Claro. O que você colocou é correto, né? De ter opção, tal. Hoje 5%, né? Que era no passado 5% de juro real, já faz um bom tempo que 5% não é a realidade, né? 5% de juro real é um baita desafio, não é fácil.
não é só para elos, não é fácil até para o investidor, pessoa física, que toma conta do seu dinheiro, e para uma outra entidade de previdência. Que o participante, então, se ele tiver a consciência que assim, eu quero que renda mais que 5%, e eu vou para o risco, se ele tiver essa consciência que ele pode ganhar mais que 5%, ótimo, mas ele também tem que ter o estômago, né, que nem foi colocado aqui até pelo Zanqueto e por mim lá atrás, que assim, também ele pode ter 3%, 2%, ou pode ter negativo. Se ele tiver essa consciência, sem problema nenhum, né? Eu acho que o debate aqui que a gente está colocando acho que não é tutelar, não é ser paizão, mas é também deixar bem claro e falar assim, olha, vamos ter coisas mais agressivas, mas está ciente que você pode perder capital? Se tiver ciente, né? Eu acho que esse é o debate. Se as pessoas estão conscientes que existem os dois caminhos, né? O caminho do sucesso e o caminho da dor do estômago, se ele tiver essa ciência, né? Quem sou eu, quem é alguém para chegar e falar assim, nós tem que fazer isso, fazer aquilo? Não, a gente só tem que mostrar que existem os riscos, né? Rogério, dá licença um pouquinho, só para complementar a minha fala, Rogério. Então, a minha solicitação, digamos assim, meu pedido, é que, principalmente nessa época mais próxima da migração, essa interação elos e assistidos seja mais frequente, semanal, sei lá, inclusive, logicamente, tu deixando bem claro isso. O Enio, como tu fez uma projeção para 10 anos, se aquilo ali, se o mercado, se não der outra pandemia, tal, então, aqui colocado dessa forma, Enio, ou assistidos, se no próximo ano correr tudo normal, vocês vão, o A1 vai dar mais que o A2, a A2 vai dar mais que a A1. Agora, tu vai correr o risco, pode dar uma pandemia aí no meio, como aconteceu que o Zanqueta falou. Isso é a nossa realidade, entendeu? O que o Janildo falou estaria dentro do Janildo também. Por quê? Porque tendo essa abertura de um aumento real, tendo em condições normais, todo mundo está ciente disso aí, que vai ficar legal. Agora, se der uma normalidade, é o risco que a turma vai correr. Mas nessa migração agora, eu não sabia nem em condição normal quem que ia render mais que o outro, entendeu, Rogério? Só isso. Eu entendo o que o senhor está colocando, só coloco duas colocações assim que eu gostaria que o senhor entendesse. Se eu chegar aqui e falar genericamente para o participante, agora é hora de arriscar. Vamos voltar, né? Fosse lá em dezembro, antes da pandemia, agora é hora de arriscar. Porque o juro está com, na época estava com 4%, 3%, e a inflação era um pouco maior, então não tinha ganho real, né? O participante tirava, sei lá, 0,5% ao mês, e o rendimento ainda era menor que a inflação, então ele perdia duas vezes, né? Perdia para a inflação e perdia porque ele tirava dinheiro. Em dezembro de 2020. Não existia pandemia. Pandemia ninguém sabe. Aí me vem e fala assim, numa apresentação, fala assim, olha, agora é hora de ir para o risco, porque assim, a renda fixa não paga a conta. Vem um Covid da vida, derruba a bolsa em 40%. O senhor vai vir aqui na Elos, vai querer me matar. Né? Esse é o ponto. Se a gente for olhar só o mercado, tem variáveis que a gente não controla. Eu posso chegar e falar para o senhor assim, olha, então a gente não pode chegar e falar genericamente, tem que conhecer a realidade de cada um. Aí eu precisava ter uma conversa com o senhor para poder falar assim, olha, o senhor está em qual perfil? Eu estou no A1. Tá? O senhor só sobrevive da Elos? Só. O senhor não tem nem mais uma fonte de renda? Não tenho. Quanto que o senhor saca por mês? Saco 1%. Né? Só o saque de 1% por mês é muito maior do que a estimativa de rentabilidade de A1. Então, para manter 1%, talvez o senhor teria que ir para o A2. Para manter 1% de saque mensal. E aí eu tenho que falar para o senhor assim, olha, com 1%, o senhor precisa correr mais risco. E correr mais risco, nem necessariamente ele vai render mais que 12%, 13% ao ano. Ele pode render muito.
Então, é muito particular. Essas conversas não pode ser num fórum, um aconselhamento num fórum aberto, tem que ser, às vezes, um fórum um pouco fechado. O que eu posso falar aqui é o seguinte, olha, o cenário atual hoje, tá? O cenário hoje, tendência de alta de juros com Selic, com tendência a chegar em dezembro a 7% e uma bolsa ainda com algum apetite, né? A1 passa a ser bom, vai dar ganho real de 0,5%, e para o ano que vem em torno de 1,5% de ganho real. Só que se o participante ele saca 1% ou mais que isso, ele vai perder patrimônio, né? Ele tem que sacar menos do que rentabiliza. Agora, no curto prazo, o momento é desfavorável, tanto para 1 para 2. Agora, se o participante ele tem um horizonte de longo prazo, né? Qualquer evento que possa acontecer, ele vai ter o estômago, né? Como março de 2020, veio um Covid, a bolsa derrubou, mas eu tenho outros rendimentos, eu não sobrevivo da Elos, talvez 1 a 2, ou se tivesse 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, com mais risco, possa ser interessante. O que eu quero colocar para o senhor assim, que às vezes uma orientação em público pode servir para um e pode prejudicar muito o outro. É esse cuidado que a gente toma para não fazer uma fala e, de repente, aquela fala virar verdade absoluta, sendo que não serviria para um outro participante. É só uma consideração. Né? Rogério, bom dia a todos, vendo vários rostos conhecidos aí, né? Acho que sobre esse ponto de decisão, de perfil, eu falo um pouco da minha decisão pessoal. Eu acho que cada um tem a sua decisão pessoal, mas também a Elos tem um papel seu. Eu, desde que tivemos a opção do perfil, estou no B3, né? Que eu sou dos Bs. Eu estou no B3 desde então, perdi vários anos, mas assim, eu não sou muito fã, não acho muito bom a gente ficar operando o perfil, né? É a minha opinião pessoal, acho que cada um faz a sua decisão, e talvez o papel da Elos é um pouco ter a proposição de que eu tenho algumas formas de gerir o ativo, né? Numa relação risco-retorno, né? Eu escolhi lá atrás o de maior retorno, tendente ao maior retorno no longo prazo, mas também com risco associado mais relevante. Eu sofri, né? Acompanhando a minha carteira, eu vi isso ocorrer, né? Março de 2020 foi um caso muito claro, mas eu tinha uma tranquilidade que eu sabia que o retorno seria mais rápido também, como de fato foi, né? No retorno da rentabilidade. Então, acho que operar o perfil não é algo que a gente vá assim, incentivar, né? É possível, né, fazê-lo, mas talvez a ideia de você ter um perfil, né, de que tem um risco-retorno que está adequado ao seu planejamento financeiro de longo prazo, seria o mais recomendável, né? Acho que o primeiro ponto. O segundo ponto, que o papel delas é isso, né? Ela é mandatada para entregar essas relações de risco-retorno. O Rogério demonstrou no início da apresentação que se tem entregue isso olhando para o passado, e fez um exercício do futuro, que a expectativa é que se tenha também isso, né? Acho que outro ponto que foi muito colocado aqui é de uma possibilidade que estou enxergando aqui várias demandas nesse sentido, de oferecer uma relação risco-retorno um pouco maior para os aposentados. Esse foi até um tema da discussão da última reunião do conselho, né? E acho que um dos pontos acho que primeiro a gente tem que ver se de fato tem demanda, né? Acho que aqui começa a clarear se tem ou não tem demanda. Então, acho que esse recado é importante, né, dos participantes, até para a gente continuar nessa discussão interna da Fundação. Mas só queria falar um pouquinho e dar um bom dia para todos os colegas aí, os que a gente se vê mais, os que menos, né? Então, bom dia a todos aí, obrigado. Obrigada, Eduardo, pela tua fala, e até no sentido como tu colocou, tem um participante que inclusive coloca se é possível fazer uma pesquisa de interesse com os empregados para ver se teria demanda para a criação de um terceiro perfil para aposentados, né? Então, com certeza, isso já está sendo avaliado pela diretoria e pelo conselho. Tem uma outra sugestão do senhor Fabrício, como sugestão quanto àquela última tela da apresentação do Rogério,
que compara os nossos planos com planos de mercado, sugiro colocar uma comparação de nossos planos com outros planos fechados, com outras entidades fechadas. Então, o Rogério vai avaliar essa questão e se a gente já conseguir preparar esse material, ele vai ser disponibilizado. Então, essa apresentação do Rogério, com mais essa sugestão aí do senhor Fabrício, né, a gente vai disponibilizar no nosso portal, juntamente com essa reunião, com a gravação dessa reunião. Tá? Então, isso vai estar disponível na próxima semana. Eu recebi aqui algumas mensagens de participantes que tiveram dificuldade de acessar essa reunião pelo Zoom, tá? Mas então que todos fiquem tranquilos que a gravação completa vai ser disponibilizada no início da próxima semana. Bom, já passamos aí do nosso tempo, né? Já é 12:05. Se a diretoria quiser dar uma palavra final, fique à vontade. E respondemos, né, todas as perguntas que tiveram aqui, que apareceram no chat, foram respondidas, mas, de qualquer forma, esse material vai estar todo disponível no nosso portal. Obrigada pela participação de todos. Isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, Elos, pela apresentação. Um abraço a todos. Legal. Aproveitando também para dar um abraço aos antigos companheiros aí. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Eu também queria deixar um abraço aí para os amigos aí também. Obrigada a todos. Pessoal também. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Ô, Natan,